18. Escuridão se inquieta. Os mortos dormem em seus sepulcros. E, decompondo-se enquanto dormem, um som inquietante. Em parte, sentido, em parte, pensamento, entre a escuridão desperta. Sopradas de suas camas verminosas todas as coisas que o cercam. E, misturando-se à noite silenciosa e ao céu mudo. Seu silêncio terrível é sentido inaudivelmente. A Summer Evening Churchyard. Lashlade, Gloucestershire. Era fim de tarde quando Dames conseguiu se afastar do instituto. Parecia que todo membro do enclave que passava pelos portões queria interrogá-lo sobre demônios Manticore, e seguir para Grosvenor Square para encontrar o restante dos ladrões alegres. Depois de entrar sozinho na casa de Matthew usando a própria chave, Dames parou por um momento nos degraus que davam para o porão. Sabia que seus amigos estavam no laboratório, dava para ouvir as vozes deles subindo como fumaça, Christopher tagarelando e os tons graves e melodiosos de Matthew. Era possível sentir a presença de Matthew, tão perto do Parabatai, como ímãs sendo aproximados. Encontrou seus amigos sentados em torno de uma bancada de laboratório alta com tampo de mármore. Por todo lado havia instrumentos de formato curioso, um galvanômetro para medir correntes elétricas, uma balança de torção, e um modelo mecânico do sistema solar em ouro, bronze e prata, um presente de Charlotte para Henry anos antes. Uma dúzia de variados microscópios, astrolábios, retortas e instrumentos para mensuração estavam espalhados pela mesa e no alto de armários. Em um pedestal, estava o revólver Colt Single Action Arm no qual Christopher e Henry vinham trabalhando há meses, antes de toda a confusão atual começar a acontecer. A chapa de níquel cinza como um rio estava profusamente gravada com marcas e uma inscrição em letra cursiva, Lucas 12:49. Os óculos de proteção em cobre de Christopher estavam no alto da cabeça, ele usava uma camisa e calça já queimadas e manchadas tantas vezes que fora proibido de usá-las fora de casa. Já Matthew poderia ser seu oposto perfeito, de colete azul e dourado, e perneiras combinando, ele se mantinha bem longe das chamas dos bicos de Bunsen, cuja intensidade estava tão alta que o cômodo ostentava a temperatura de uma ilha tropical. Oscar tirava uma soneca tranquila aos seus pés. O que está acontecendo, Kit? Perguntou Dames, testando para descobrir o ponto de fusão dos caçadores de sombras. Meu cabelo certamente está arruinado, disse Matthew, passando as mãos pelas mechas escurecidas pelo suor. Acredito que Christopher esteja trabalhando arduamente no antídoto. Estou prestando meu auxílio fornecendo observações sarcásticas e comentários apurados. Eu preferiria que você me passasse aquele Becker, disse Christopher, apontando para a vidraria. Matthew balançou a cabeça. Dames pegou o Becker e o entregou a Christopher, que acrescentou algumas gotas do conteúdo dele ao líquido que fervilhava numa retorta ao lado de seu cotovelo. Ele franziu a testa. Não está indo bem, temo. Sem um ingrediente, é meio improvável que funcione. Que ingrediente? Perguntou Dames. Raiz de malus, uma planta rara. Caçadores de sombras não devem cultivá-la porque viola os acordos. Andei pesquisando e pedi que Ana tentasse conseguir um pouco para mim com seres do submundo, mas não tivemos sorte. Porque alguém seria proibido de cultivar uma planta boba? Falou Matthew. Essa planta só cresce em solo encharcado pelo sangue de mundanos assassinados, falou Christopher. Parece que eu estava errado, admitiu Matthew. Urg. Planta de magia sombria, então. Os olhos de Dames se semicerraram. Christopher, consegue desenhar para mim um esboço da raiz? Certamente, afirmou Christopher, como se aquele não fosse um pedido estranho sob nenhum aspecto. Ele sacou um caderninho do bolso interno do paletó e começou a rabiscar. O líquido na retorta tinha começado a ficar preto. Dames fitou a fervura com cautela. Havia algumas plantas proibidas na estufa de Tatiana, explicou Dames. Comentei com Charles na época, e ele não pareceu achar isso preocupante, mas... Christopher estendeu o esboço de uma planta semelhante a uma tulipa com folhas brancas de pontas anguladas e uma raiz preta. Sim, falou Dames, sua animação crescendo. Eu me lembro dessas. Elas estavam na estufa em Chiswick. E me impressionaram porque as folhas pareciam facas. Poderíamos ir até lá agora. Tem alguma carruagem livre? Sim, a empolgação de Matthew se comparava à de Dames. Charles tinha uma reunião ou algo assim, mas ele deixou a segunda carruagem no estábulo. Coloque os óculos, Christopher. Vamos fazer trabalho de campo. Christopher grunhiu baixinho. Tudo bem, mas preciso trocar de roupa. Não tenho permissão para sair com estas roupas. Primeiro apague qualquer coisa que possa incendiar a casa, disse Matthew, segurando o braço de Dames. Encontramos você no jardim da frente. Dames e Matthew correram pela casa, seguidos por Oscar, que latia de animação, então pararam por um momento nos degraus da entrada, inspirando o ar frio. O céu estava pesado, com nuvens, a luz enfraquecida do sol passava por ele, iluminando o caminho dos degraus da entrada dos Fairfield até o muro do jardim e o portão que dava para a rua. Chovera mais cedo, e as pedras ainda estavam molhadas.
Onde está Thomas? Perguntou Dames quando Matthew olhou para o alto para examinar as nuvens. Embora não parecessem carregadas, tinham uma energia pluvial, como uma tempestade elétrica iminente. Assim como Matthew, pensou Dames. Patrulhando com Ana, respondeu Matthew. Lembre-se, Thomas é o mais ancião do grupo. Ele é necessário para a patrulha diurna. Não tenho certeza se 18 anos é exatamente um ancião, disse Dames. Ele deve ter alguns anos pela frente antes de a senilidade se estabelecer. Às vezes tenho a impressão de que ele gosta bastante de Alastair Carstairs. O que indicaria que a senilidade já se estabeleceu. Não tenho certeza se gostar é o verbo certo, falou Dames. Acho que, na verdade, ele sente que Alastair deveria receber uma segunda chance depois de seu comportamento na academia. Dames parou, pensando no rosto contraído de Alastair e no olhar de pânico na biblioteca, na casa de Cornwall Gardens. E talvez ele esteja certo. Talvez todos mereçamos uma nova chance. Algumas pessoas não merecem. A voz de Matthew soou destemida. Se eu algum dia pegar você cogitando fazer amizade com Alastair, Dames. Vai fazer o quê? Provocou Dames, arqueando uma sobrancelha. Vou ter que contar a você o que Alastair me disse no dia que saímos da academia, falou Matthew. E eu preferiria não fazer isso. Cordelia jamais deveria saber, nem na pior das hipóteses. Ela o ama e deveria ter esse direito. Cordelia. Houve um tom incomum na voz de Matthew ao dizer o nome dela. Dames se virou para seu para-bata e, confuso. Sua vontade era dizer que, se Alastair dissera mesmo algo tão terrível, a ponto de ameaçar a afeição de Cordelia por ele, então Matthew não deveria sofrer em silêncio. No entanto, não houve chance de se manifestar. Christopher irrompera subitamente pela porta da frente, calçando as luvas. Ele usava um chapéu inclinado de lado na cabeça e um cachecol verde que não combinava com nenhuma peça de roupa. Onde está a carruagem? Perguntou ele, descendo os degraus. Estávamos esperando por você, Christopher, não chamando sua carruagem, respondeu Dames quando os três atravessaram o jardim até o estábulo, onde um grande abrigo para carruagens guardava os cavalos e os meios de transporte da consuleza. Além disso, tenho quase certeza de que Darwin disse alguma coisa sobre caminhadas serem saudáveis para os cientistas. Christopher pareceu indignado. Ele certamente não disse. O portão da frente chacoalhou. Dames se virou e viu sombras empoleiradas no topo das grades. Não sombras, demônios, maltrapilhos e pretos. Eles saltaram silenciosamente até o chão, um após o outro, avançando para os caçadores de sombras. Demônios Cora, sussurrou Dames. Matthew já estava com a espada em punho, e Christopher com uma lâmina serafim. Ela estalou quando ele a batizou, como um radiômetro com defeito. Dames sacou uma faca de arremesso do cinto, virando-se e percebendo que não havia jeito de retornar à casa. Os demônios os cercavam, do mesmo modo que tinham tentado cercar Christopher na ponte. Não estou gostando disso, falou Matthew. Os olhos das criaturas estavam incandescentes, os dentes expostos. Não mesmo. O chapéu tinha caído da cabeça de Christopher, e estava no chão, encharcado, no solo úmido e rochoso. Ele o chutou, frustrado. Dames. E agora? Dames estava com a voz de Cordelia na mente, suave e firme. Você é o líder. Nós cortamos o círculo de demônios, ali, apontou, falando velozmente, e entramos no abrigo das carruagens. Depois de entrar, trancamos a porta com uma marca. Isso dá um novo sentido à expressão, só não espante os cavalos, murmurou Matthew. Tudo bem, vamos lá. Eles se viraram na direção indicada, enquanto Dames arremessava facas como se fossem flechas voando de um arco. Todas acertaram o alvo, mergulhando profundamente na pele dos demônios. Os coras se espalharam, uivando, e bem quando o céu estalou com um trovão, os rapazes dispararam pela fenda entre as criaturas, rumo ao estábulo. Eles saltaram sobre cachos brancos de névoa. Dames chegou ao portão do estábulo primeiro e o abriu com um chute, então quase se curvou, a dor irradiando pelo seu corpo. Ele se virou e viu que um cora tinha agarrado Matthew e o arremessado longe. Christopher estava lutando contra outra das criaturas, a lâmina serafim descrevendo um arco de luz crepitante conforme ele a golpeava. Dames arquejou, provavelmente Matthew tinha perdido o fôlego, e se virou para correr até seu para-bata, quando de repente o cora se ergueu sobre as patas traseiras bem acima dele. Um lampejo dourado reluzeu entre Matthew e a sombra, lançando um cora cambaleante para trás. Era Oscar. O Golden Retriever disparou para além do demônio, escapando de um golpe selvagem das garras demoníacas por meros 3 centímetros, e aterrissou perto de Matthew. O cora avançou novamente sobre o rapaz e o cachorro. Matthew abraçou Oscar, o filhote que Dames salvara e dera a ele há tanto tempo, curvando o corpo sobre seu animalzinho de estimação. Dames girou, uma faca em cada mão, e as arremessou. As facas se enterraram até os cabos no crânio do demônio. Ele explodiu, um dos demônios guinchou e Matthew saltou de pé, pegando sua espada caída. Dames ouvia Matthew gritando com Oscar para que o cãozinho voltasse para casa, mas Oscar claramente sentia ter conquistado uma vitória grandiosa e não tinha intenção alguma de dar ouvidos à ordem. Ele rosnou quando Christopher parou ao portão do estábulo, gritando para que os outros entrassem.
Dames se virou. Christopher. A criatura se erguia atrás de Christopher, uma sombra imensa, o maior demônio Cora que Dames já vira. Christopher começou a se virar, erguendo a lâmina Serafim, mas era tarde demais. O Cora havia estendido o braço em volta de Christopher, quase como se quisesse abraçá-lo, puxando o rapaz contra si. A arma de Christopher saiu voando. Matthew começou a correr para Christopher, derrapando no chão molhado. Dames não conseguia se mexer, estava sem facas, pegou a lâmina Serafim no cinto, porém não houve o que fazer. A imensa mão em garra do demônio tinha lacerado o peito de Christopher. Christopher gritou quando o demônio Cora o jogou longe. Ele aterrissou, se encolhendo de dor. Não. Dames começou a correr, zigue-zagueando para o corpo caído de Christopher. Algo o atacou. Dames ouviu Matthew gritar e um Cora que se aproximava foi cortado ao meio por uma Shalicar. Dames sacou a lâmina Serafim, avançando para o demônio que havia ferido Kit. O demônio se virou para olhar para ele. Os olhos da criatura exibiam sabedoria, quase diversão. O Cora exibiu os dentes, e evaporou, assim como os outros demônios Cora tinham feito no parque. Jamie, eles foram embora, gritou Matthew. Foram todos embora. Os portões da frente se escancararam com um clangor ressoante de metal e uma carruagem avançou pelo jardim. As portas se abriram, expelindo Charles Fairfield. Dames percebeu vagamente que Alastair Carstairs também estava ali, olhando ao redor com uma expressão chocada. Quando Dames se ajoelhou ao lado de Christopher, ouviu Charles exigindo saber o que estava acontecendo. Matthew gritou de volta, perguntando se Charles era cego, se não via que Christopher estava ferido e precisava ir à Cidade do Silêncio. Charles continuava indagando o que tinha acontecido com os demônios, para onde tinham ido, pois eles viram assim que entraram pelos portões, mas onde estavam agora? Eu levo Christopher, dizia Alastair. Eu o levo para a Cidade do Silêncio. Mas as palavras pareciam ecoar de um lugar distante, um lugar onde Dames não estava ajoelhado no molhado e em meio à névoa ao lado de um Christopher imóvel, cujo peito tinha sido talhado por garras de demônio. Algum lugar onde Christopher não estava imóvel e mudo, independentemente do quanto Dames implorasse a ele para que abrisse os olhos. Algum lugar onde o sangue de Christopher não estava misturado à chuva nos paralelepípedos, cercando-o numa poça carmesim. Algum lugar melhor do que aquele. Cordelia tinha esperanças de conseguir conversar com seu irmão novamente, mas ela acordara tão tarde que, quando Risa terminara de ajudá-la a se vestir e dissera a ela para descer, Alastair já havia saído. Embora a luz do sol vespertino entrasse pelas janelas, a casa parecia abafada e escura, o tic-tac do relógio artificialmente alto enquanto Cordelia comia mingau na sala de jantar. Tinha gosto de serragem. Ela ficava se lembrando das palavras de Alastair na noite anterior. Eu queria que você tivesse uma infância, algo que nunca tive. Queria que você pudesse amar e respeitar seu pai como jamais pude. Ela percebeu, com um calafrio de vergonha, que se enganara terrivelmente em relação à mãe e ao irmão. Pensava que eles não defendessem seu pai por causa de covardia e pressão social. Agora percebia que os dois sabiam que Elias podia mesmo ter cometido um erro, tão bêbado que sequer fora capaz de pensar na segurança daqueles que enviara em uma missão perigosa. Cordelia achou que a mãe quisesse que ela se casasse logo para livrá-la da vergonha de ser a filha de um homem sob julgamento em Idris. Agora percebia que era muito mais complicado. Não era à toa que Sona e Alastair viam com reservas suas tentativas de salvar o pai. Eles tinham medo que ela descobrisse a verdade. Sentiu o sangue gelar nas veias. Eles realmente poderiam perder tudo, pensou ela. Cordelia jamais acreditara nisso até então. Ela sempre achara que a justiça prevaleceria. Mas a justiça não era tão simples quanto ela pensava. Cordelia se sobressaltou quando Sona entrou na sala de jantar. Sua mãe a fitou pensativamente antes de dizer: "Este é um dos vestidos que Dames mandou para você." Cordelia assentiu. Estava usando um vestido diurno de um rosa intenso, que estava no pacote de Ana. Por um momento, Sona pareceu melancólica. "É uma bela cor", disse ela. "Os vestidos são mesmo muito lindos, e provavelmente muito mais adequados a você do que os vestidos que te dei." Não. Cordelia ficou de pé, abalada. Kakbar Saron, uma frase que significava literalmente, "eu deveria morrer", a forma mais extrema de pedir desculpas. "Sou uma filha horrível. Sei que você fez o melhor que pôde. Eu sei que você fez, Mama. Sei que só estava tentando me proteger." Sona ficou chocada. "Pelo anjo. São apenas vestidos, Layla." Ela sorriu. "Talvez você possa compensar me ajudando com a casa. Como uma boa filha deveria fazer." Tapeada como sempre, pensou Cordelia, mas ficou mais do que satisfeita por ter aquela distração. Mais desempacotamentos tinham sido feitos, e havia decisões pendentes em relação ao posicionamento de certas peças de cerâmica na decoração, ou onde os tapetes tabres deveriam ser colocados para o melhor proveito. Enquanto Cordelia observava sua mãe se ocupar, nitidamente em seu habitat, ela sentiu as palavras rolarem até a ponta de sua língua. "Você sabia quando se casou com ele, Mama? Ou você descobriu um dia, ou foi uma percepção vagarosa, um terrível assentar do conhecimento?"
Todas aquelas vezes em que disse que ele deveria ir para as Basilias, era porque você achava que eles poderiam curar a bebedeira dele. Você chorava quando ele se recusava a ir. Você ainda o ama? Sona recuou um passo para admirar uma pequena coleção de miniaturas emolduradas ao lado da escada. Isto fica bonito aqui, não? Ou acha que fica melhor no outro cômodo? Definitivamente melhor aí, falou Cordélia, sem fazer ideia de qual seria o outro cômodo a que sua mãe se referia. Sona apoiou a mão na lombar da filha. Você estava prestando atente. Começou, e se encolheu subitamente. Então encostou na parede. Cordélia correu até ela, preocupada. Está se sentindo bem? Você parece cansada. Sona suspirou. Estou perfeitamente bem, Cordélia. Ela se aprumou, as mãos pairando, como se não conseguisse decidir o que fazer com elas. Era um gesto que Sona só fazia quando estava muito nervosa. Mas, estou esperando um bebê. O quê? Sona deu um sorriso trêmulo. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha, Layla. Daqui a alguns meses. Cordélia queria abraçar a mãe, mas ficara subitamente apavorada. Sona já tinha 42 anos, idade avançada para uma mulher carregar um filho. Pela primeira vez, sua formidável mãe parecera frágil aos seus olhos. Há quanto tempo você sabe? Há 3 meses, disse Sona. Alastair também sabe. E seu pai? Cordélia engoliu em seco. Mas você não me contou. Layla, Jun. Sona se aproximou. Eu não queria preocupar você mais do que você já estava preocupada com a família. Sei que vem tentando. Ela parou, afastando uma mecha de cabelo do rosto da filha. Você sabe que não precisa se casar, se não quiser, disse ela quase como um sussurro. Nós vamos ficar bem, querida. Sempre ficamos. Cordélia deu um beijo na palma da mão magra da mãe, marcada por muitas cicatrizes de um passado distante, quando ela costumava combater demônios. Sheshimet Roshan, Madar Jun, sussurrou ela. Os olhos de Sona marejaram, brilhantes. Obrigada, querida. Uma batida pesada soou à porta da frente. Cordélia trocou um olhar de surpresa com a mãe antes de ir até a entrada. Risa atendera a porta, e no degrau estava o menino de recado sujinho para quem Matthew entregara a bolsa dela na frente do apartamento de Gast. Um dos irregulares, lembrou-se ela, os meninos do submundo que trabalhavam na taverna do diabo e faziam biscates para Dames e os outros. Tenho uma mensagem aqui para a senhorita Cordélia Carstairs, disse ele, agarrado a um pedaço de papel dobrado. Sou eu, disse Cordélia. Você, requer pagamento? Não, falou o menino, sorrindo alegremente. Já fui pago pelo Sr. Matthew Fairfield. Tá aqui. Ele entregou a mensagem e desceu os degraus correndo, assobiando. Risa fechou a porta, compartilhando um olhar confuso com Cordélia. Por que Matthew enviaria um bilhete como aquele, refletiu Cordélia, abrindo o papel. O que poderia ser tão urgente? O bilhete caiu no chão, aberto. Havia apenas algumas palavras na página, mas elas se destacavam em tinta preta escandalosa. Venha imediatamente para a taverna do diabo. Houve um ataque. Christopher está gravemente ferido. Dames. Cordélia. Sona viera até a entrada. O que está acontecendo? Com as mãos trêmulas, Cordélia pegou o bilhete e o entregou para a mãe. Sona leu brevemente antes de devolvê-lo a Cordélia. Você precisa ficar com seus amigos. O alívio tomou conta de Cordélia. Ela começou a disparar escadaria acima para pegar suas coisas, mas parou no meio do caminho. É melhor eu vestir meu uniforme, disse. Mas ainda está molhado do rio. Sona sorriu para a filha, um sorriso cansado e preocupado, o sorriso de tantos pais de caçadores de sombras que ao longo das eras viam seus filhos marcharem para a noite, carregando lâminas bentas pelos anjos, sabendo que poderiam jamais retornar. Layla, minha filha, pode usar o meu. Cordélia correu escada acima na taverna do diabo e invadiu os aposentos dos ladrões alegres. O fim da tarde estava bem avançado agora, e os raios solares entravam pela janela leste, projetando barras douradas de luz sobre o pequeno espaço precário e seus ocupantes. Matthew estava esparramado no sofá, Lucy em uma poltrona poída. Ela ergueu o rosto e sorriu quando Cordélia entrou, mas os olhos dela estavam vermelhos. Apenas Dames estava de pé, encostado na parede ao lado da janela, tinha olheiras profundas. Todos os 3 caçadores de sombras usavam uniforme. O que aconteceu? Disse Cordélia, levemente ofegante. O que eu posso fazer? Matthew olhou para ela. A voz dele soou rouca. Estávamos na minha casa, usando o laboratório do meu pai, disse ele. Eles, os demônios Cora, estavam nos esperando quando partimos. Deveríamos estar preparados, falou Dames. Ele abria e fechava a mão direita, como se desejasse esmagar alguma coisa. Deveríamos ter nos lembrado. Estávamos com pressa para chegar à carruagem. Eles nos atacaram na frente da casa. Um deles abriu uma laceração no peito de Christopher. Cordélia enxergava em sua mente o sorriso alegre dele, os óculos amassados, ouvia sua voz ansiosa e animada explicando algum novo aspecto da ciência dos caçadores de sombras. Eu sinto muito, sussurrou ela.
Ele está doente? O que podemos fazer? Ele já estava febril quando o levaram para a Cidade do Silêncio, disse Matthew sombriamente. Nós chamamos você e Lucy assim que foi possível, e... Houve passos nas escadas. A porta se escancarou e Thomas irrompeu. Usava um longo sobretudo, mas Cordelia notava o uniforme por baixo. Desculpe, disse ele, sem fôlego. Eu estava patrulhando com Ana. Só recebi o recado depois que voltamos para a casa de tio Gabriel. Todos queriam ir à Cidade do Silêncio, é claro, mas o irmão Enoch chegou. Disse que era impossível. Thomas afundou na poltrona, enterrando o rosto nas mãos. Todos estão exaltados. Ana foi pedir ajuda a Magnus para intensificar as proteções em torno da casa. Tia Cecily quase perdeu a cabeça ao pensar em deixá-la ir, mas ela foi mesmo assim. Tio Will e tia Tessa vieram, é claro, mas, para mim, estava intolerável ficar lá, incomodando a todos, sendo uma intromissão no medo deles. Você não é uma intromissão, Thomas, disse Matthew. Você é família. Lá e aqui. A porta se entreabriu e Polly entrou, trazendo uma garrafa e algumas taças com as bordas lascadas. Ela as colocou na mesa, lançou a Thomas um olhar de preocupação, e desapareceu. Matthew ficou de pé e pegou a garrafa, servindo as taças com a graciosidade do hábito de longa data. Pela primeira vez, até onde Cordelia se lembrava, Thomas pegou uma taça e bebeu. Dames virou uma das cadeiras e se sentou, os braços cruzados sobre o encosto, as longas pernas entrelaçadas na frente. Tom, disse ele, os olhos brilhando com determinação. Precisamos fazer o antídoto para o veneno do Manticor. Acho que você consegue. Thomas engasgou, tossiu e começou a balbuciar quando Matthew tirou a taça dele e a colocou de volta na mesa. Não consigo, disse quando recuperou o fôlego. Não sem Christopher. Sim, consegue, retrucou Dames. Você fez tudo com ele. Esteve no laboratório com ele quase o tempo todo desde que Bárbara morreu. Você sabe fazer. Thomas ficou calado por um longo momento. Dames não se moveu. O olhar dele estava colado no amigo. Era um olhar que Cordelia não conseguia descrever, uma intensidade silenciosa misturada a uma convicção irredutível. Aquele era Dames exibindo seu melhor lado, pensou ela. A fé dele nos amigos era inabalável, era força, e eles partilhavam daquela força entre o grupo. Talvez, disse Thomas por fim, lentamente. Mas ainda falta um ingrediente. Sem ele, o antídoto não vai funcionar, e Kit disse que era impossível encontrar. Raiz de malos, falou Matthew. Sabemos onde tem e como conseguir. Só precisamos ir até a casa Chiswick. Na estufa. A casa do meu avô, indagou Thomas, incrédulo. Ele passou os dedos distraidamente pelo cabelo castanho claro. Finalmente Benedict Lightwood será responsável por alguma coisa útil, zombou Matthew. Se partirmos agora, conseguiremos chegar lá em meia hora. Esperem, disse Thomas, levantando-se. Dames, eu quase me esqueci. Ned me deu isto. Ele entregou um pergaminho dobrado a Dames, cujo nome estava escrito na frente com uma letra cuidadosa. Dames abriu o bilhete e ficou de pé com uma agilidade violenta, quase derrubando a cadeira. O que foi? Quis saber Cordelia. Dames. Quando ele entregou o bilhete a ela, Cordelia notou o olhar pensativo de Matthew passando dela para Dames. Então olhou para baixo. Venha para a Cidade do Silêncio. Eu o encontrarei na enfermaria. Não se revele para os outros irmãos. Explicarei quando você chegar. Por favor, venha rápido. Jane. Ela o entregou, muda, para Lucy. Dames caminhava de um lado a outro, as mãos nos bolsos. Se Jane diz que preciso ir, então preciso, disse ele enquanto Matthew e Thomas liam o bilhete. O restante de vocês vai até Chiswick. Não, disse Matthew. Tinha levado a mão ao frasco no bolso, um gesto já um tanto habitual, mas então a tirou depressa. Seus dedos tremiam levemente, mas sua voz estava tranquila. Para onde fores irei, Dames. Ainda que seja o tedioso subúrbio de Highgate. Jane, pensou Cordelia. Ela precisava falar com ele sobre seu pai. Não havia mais ninguém com quem pudesse conversar sobre o que Alastair lhe contara. Não havia ninguém mais para quem revelar que havia mudado de ideia. Primo Jane, tenho algo a dizer sobre meu pai. Acho que ele precisa ir para Basilias. Acho que ele não deveria voltar de Idris, afinal. Acredito que preciso de sua ajuda. Cordelia respirou fundo. Eu também vou. Preciso ver Jane. A não ser que... Ela se virou para Lucy. A não ser que você prefira que eu a acompanhe até Chiswick. Besteira, disse Lucy, com empatia nos olhos. Nós só vamos lá para pegar uma planta, e estou familiarizada com a casa e a propriedade. Na verdade, não, acrescentou ela apressadamente quando Dames a fitou com surpresa, porque é lógico que nunca espreitei por lá ou espionei o terreno, claro que não fiz isso. Você e Thomas podem levar minha carruagem, disse Matthew. Está lá embaixo. E o restante de nós pode pegar uma carruagem alugada, disse Cordelia. Onde fica a entrada mais próxima para a Cidade do Silêncio? No cemitério Highgate, falou Dames, tocando o cinto de armas enquanto os demais pegavam casacos do uniforme, cintos e lâminas. Fica a uma boa distância daqui.
Precisaremos correr, não há tempo a perder. Houve pouco que freasse o progresso de Cordelia e os demais até chegarem a Highgate, onde as ruas estreitas estavam bloqueadas com o tráfego noturno. O condutor da carruagem alugada, recusando-se a desbravar o engarrafamento, deixou o grupo diante de um pub em Salisbury Road. Dames pediu que Cordelia e Matthew aguardassem enquanto ele procuraria a entrada da Cidade do Silêncio, que costumava se deslocar no cemitério. Dames contara a Cordelia na carruagem, e podia ser encontrada em vários locais dependendo do dia. Matthew deu um olhar desejoso para o pub, mas foi logo distraído por uma grande placa de pedra no cruzamento da Highgate Hill com a Salisbury Road. Estava cercada por grades de ferro e gravada com as palavras 3 vezes Lord Prefeito de Londres. De meia volta, Whittington, 3 vezes Lord Prefeito da cidade de Londres, falou Matthew, com um gesto dramático. Aqui é onde deve ter acontecido, onde ele teria ouvido os sinos de Baltart, quero dizer. Cordelia assentiu, tinha ouvido a história muitas vezes quando criança. Richard Whittington fora um menino mundano que saíra de Londres com seu gato, determinado a fazer fortuna em outro lugar, apenas para ouvir os sinos de St. Mary Lebal chamando-o de volta para uma glória prometida caso ele obedecesse. E assim ele fizera, e se tornara prefeito de Londres, 3 vezes. Cordelia não tinha certeza do que acontecera com o gato. Todas as histórias podiam ser verdade, pensou ela, mas seria absurdamente bom se tais sinais óbvios estivessem à disposição do destino dela. Matthew tirou o frasco de prata do colete e começou a abrir. Embora estivesse de uniforme, ele não havia sacrificado as perneiras azuis para realizar seu dever. Cordelia apenas o fitou conforme ele inclinava a cabeça para trás e engolia, voltando a tapar o frasco em seguida. Coragem holandesa, disse ele. Os holandeses são especialmente corajosos, ou apenas especialmente bêbados? Perguntou ela, a voz um pouco mais mordaz do que pretendia. Um pouco de ambos, imagino. O tom de Matthew era tranquilo, mas ele guardou o frasco. Você sabia que talvez o gato de Dick Whittington jamais tenha existido? Ficção deslavada, aparentemente. Importa se ele teve ou não um gato. A verdade sempre importa, arremata o Matthew. Não quando se trata de histórias, falou Cordelia. A intenção das histórias não é serem objetivamente verdadeiras, mas que tenham a alma mais verdadeira do que a realidade. Aqueles que debocham da ficção fazem isso porque temem a verdade. Ela sentiu, em vez de ver, Matthew se virar para olhar lá sob a penumbra crescente. A voz dele estava rouca. Dames é meu parabatai, disse ele. E eu o amo. A única coisa que jamais entendi ali foram os sentimentos dele por Grace Blackthorne. Eu há muito tempo venho desejando que ele deposite seu afeto em outro lugar, e, no entanto, quando o vi com você na sala dos sussurros, não fiquei feliz. Cordelia não esperava tal franqueza. Como assim? Acho que eu duvido que ele saiba o que sente, falou Matthew. Acho que me preocupo se ele vai magoar você. Ele é seu parabatai, disse Cordelia. Por que você se importaria se ele me magoasse? Matthew inclinou a cabeça para trás para olhar o céu noturno cada vez mais escuro. Seus cílios eram vários tons mais escuros do que seus cabelos loiros. Eu não sei, disse ele, mas descobri que me importo. Cordelia desejou que estivessem discutindo qualquer outra coisa. Não se preocupe, Alastair me deu um aviso semelhante a respeito de Dames ontem mesmo. Fui muito bem informada. Matthew cerrou a mandíbula. Eu sempre disse que o dia em que eu concordasse com Alastair Carstairs, seria o dia em que eu queimaria no inferno. Ele foi realmente tão terrível assim com Dames na academia? Perguntou Cordelia. Matthew se virou para ela, e a expressão dele a espantou. Era a mais pura fúria. Foi mais do que isso. Dames surgiu das sombras, o cabelo preto desgrenhado, e chamou os dois. Encontrei a entrada. Temos que ir logo. Eles avançaram para o cemitério e passaram pelos portões altos. Ciprestes escuros pairavam, as folhas sobrepostas bloqueando o restinho de luz do crepúsculo. As sombras deles elevavam-se elaborados monumentos aos mortos. Grandes mausoléus e obeliscos egípcios ao lado de colunas de granito quebradas, simbolizando a vida interrompida. Lápides eram moldadas no formato de ampulhetas com asas, urnas gregas e lindas mulheres com cabelo cascatinte. E em toda parte, é claro, havia anjos de pedra, gordinhos e de aparência sentimental, com rostos doces como os de crianças. O quão pouco os mundanos entendiam sobre os anjos, pensou Cordelia, avançando pelo caminho coberto de galhos, logo no encalço de Dames. O quanto os humanos não entendiam dos aspectos apavorantes do poder deles. Dames desceu de uma das trilhas cinzentas, e eles se flagraram num espaço aberto que parecia estar nas profundezas do bosque, as folhas acima aglomeradas tão densamente que a luz fraca estava tingida de verde. No centro da clareira havia uma estátua de anjo, mas não um querubim. Era a figura de mármore de um lindo homem, bastante alto. Uma armadura de escamas entalhada no corpo. O anjo empunhava uma espada na mão estendida, gravada com as palavras Quis o te Deus, e sua cabeça estava voltada para trás, como se estivesse gritando para o céu.
Dames deu um passo adiante, erguendo uma das mãos, a que carregava o anel Erondale com a gravura de pássaros. Quit o te Deus, disse ele. Quem é como Deus? Pergunta o anjo. A resposta é, ninguém. Ninguém é como Deus. Os olhos do anjo de pedra se abriram, completamente pretos, aberturas para um grande e silencioso escuro. Então, com um ruído de pedra sendo moída, o anjo deslizou para o lado, revelando na terra um grande poço e escadas descendentes. Dames acendeu sua pedra de luz enfeitiçada conforme eles foram seguindo escadaria abaixo rumo a uma escuridão sombreada. Os irmãos do silêncio, vivendo como viviam, com os olhos costurados, não enxergavam como caçadores de sombras comuns, e por isso não requeriam luz. A luz enfeitiçada branca e tremeluzente se projetou entre os dedos de Dames, pintando as paredes com barras de luz. Conforme fora se aproximando do pé da escadaria, Dames segurou o braço de Cordelia e a incitou por um arco sob os degraus. Matthew os acompanhou um momento depois. Dames fechou a mão sobre a pedra de luz, controlando a claridade. Os três observaram em silêncio quando um grupo dos Irmãos do Silêncio, com as túnicas de pergaminho arrastando no chão, passaram por ali e sumiram por outro arco. Jen disse para não nos revelarmos aos outros irmãos, sussurrou Dames. A enfermaria fica do outro lado das estrelas falantes. Precisamos seguir rápida e silenciosamente. Cordelia e Matthew assentiram. Um instante depois, estavam passando por uma enorme sala cheia de arcos de pedra em formato de buraco de fechadura. Pedras semipreciosas alternavam-se com mármore, olho de tigre, jade, malaquita. Sob os arcos aglomeravam-se mausoléus, muitos dos sobrenomes gravados neles: Ravanscar, Crosskill, Lovelace. Eles chegaram a um grande pátio cujo piso era incrustado de azulejos impressos com uma estampa de estrelas reluzentes. Em uma parede, muito além do alcance, pendia uma enorme espada de prata fosca cujo guarda-mão era entalhado no formato de asas de anjo. A espada mortal. O coração de Cordelia deu um salto. A espada que o pai dela segurara, embora a arma não tivesse sido capaz de fazê-lo dizer a verdade da qual ele não se lembrava. Eles atravessaram o pátio e entraram em um amplo espaço coberto com pedras de pavimentação rústicas. Um par de portas de madeira indicava um caminho, um grande arco quadrado indicava outro. As portas tinham marcas de morte, paz e silêncio. Para trás, sussurrou Matthew, subitamente, então estendeu o braço, incitando Dames e Cordelia de volta para as sombras. Cordelia permaneceu imóvel quando um irmão do silêncio passou por eles e subiu um lance de escadas próximo. Com um menear de cabeça, Dames saiu das sombras, seguido por Matthew e Cordelia. Eles passaram por baixo do arco quadrado e adentraram outro cômodo imenso com um teto de pedra abaulado, entrecruzado por vigas de pedra e madeira. As paredes estavam vazias, e de um lado a outro do cômodo havia camas enfileiradas, cada uma acomodando uma figura imóvel. Cordelia supunha haver umas 30 ou mais pessoas doentes ali. Jovens e velhos, homens e mulheres, todos tão mudos e inertes como se já tivessem morrido. O cômodo estava em silêncio. Silêncio. E vazio. Cordelia mordeu o lábio. Onde está Jen? Mas os olhos de Matthew já se iluminavam diante de uma figura familiar. Christopher, disse ele, e disparou até o amigo, seguido por Dames. Cordelia foi atrás deles mais lentamente, relutante em se intrometer. Matthew se agachou ao lado de uma cama de ferro estreita, Dames se pôs junto à cabeceira, inclinando-se. Christopher estava sem camisa. Dúzias de ataduras brancas envolviam seu peito magro, o sangue já encharcara algumas delas, formando uma trilha escarlate sobre o coração. Os óculos não estavam ali, e os olhos de Christopher pareciam ter afundado bastante no crânio, ornados por olheiras roxo-escuras. Veias negras se enredavam como coral sob a pele. Matthew, disse Christopher, com descrença rouca. Jamie. Dames esticou o braço para tocar o ombro do amigo, e Christopher segurou o pulso dele. Seus dedos estavam se retorcendo, ele agarrou o punho do paletó de Dames nervosamente. Diga a Thomas, sussurrou ele. Ele consegue terminar o antídoto sem mim. Só precisa da raiz. Diga a ele. Matthew ficou calado, Christopher parecia nauseado de dor. Dames falou. Thomas sabe. Ele está com Lucy agora, pegando a raiz. Ele vai concluir, Kit. Cordelia pigarreou, sabendo que sua voz sairia como um sussurro mesmo assim. E assim foi. Jen, sussurrou ela. Jen esteve aqui, Christopher. Ele deu um sorriso doce para ela. Dames Carstairs, disse ele. Jen. Cordelia olhou nervosamente para Dames, que assentiu para incentivá-la a continuar. Sim, afirmou ela. Dames Carstairs. Meu primo. Dames, sussurrou Christopher, e então a figura na cama ao lado da dele ecoou a palavra. Dames, murmurou Piers Wentworth. Dames. E então mais um enfermo, na cama seguinte. Dames. Matthew ficou de pé. O que está acontecendo? Christopher arregalou os olhos lilazes, sua mão apertando o pulso de Dames ainda mais ao puxá-lo. Com o rosto a centímetros do de Dames, ele sibilou. Saia daqui. Você precisa sair daqui. Você precisa ir embora. Dames, você não entende. Isso tudo tem a ver com você.
Sempre teve a ver com você. O que isso quer dizer? Indagou Matthew, conforme mais e mais vozes se uniam ao entoar. Dames, Dames, Dames. Matthew agarrou a manga da roupa de Dames e o puxou para longe de Christopher, que, por sua vez, soltou o pulso do amigo com relutância. Cordelia levou a mão ao cabo de Cortana. O que está acontecendo? Indagou ela. Christopher. Um a um, os doentes foram se levantando até estarem sentados, embora não parecesse um movimento voluntário. Parecia que estavam sendo içados como marionetes em fios, com as cabeças caídas, frouxas, de lado, os braços inertes e balançando. Os olhos estavam arregalados, brancos e brilhando na penumbra do cômodo. Cordelia notou com horror que a esclera de todos também estava com veios pretos. Dames Erondale. Era a voz de Ariadne Bridgestock. Ela estava sentada na beira da cama estreita, o corpo curvado para a frente. A voz saíra rouca, desprovida de emoção. Dames Erondale, você foi convocado. Por quem? Gritou Matthew. Quem o está convocando? O príncipe, falou Ariadne, o senhor dos ladrões. Só ele pode impedir as mortes. Só ele pode evocar o Mandícor, o portador do veneno. Você agora carrega o sinal, Erondale. Seu sangue pode abrir a passagem. Ela tomou um fôlego profundo e trêmulo. Você não tem escolha. Afastando-se de Matthew, Dames deu um passo até ela. Que passagem, Ariadne? Cordelia estendeu um braço para impedi-lo. Esta não é Ariadne. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram. Era Jen, que entrara no cômodo como um redemoinho de vestes de pergaminho, carregava o cajado de carvalho. Apesar da quietude de sua expressão, Cordelia pressentia sua fúria. O sentimento irradiava das palavras que explodiam na mente dela. O que vocês três estão fazendo aqui? Recebi seu recado, falou Dames. Você me disse para vir. Eu não enviei recado algum, disse Jen. Sim, enviou, protestou Cordelia, indignada. Todos vimos. Nosso mestre enviou a mensagem, disse Ariadne. Ele espera nas sombras. Mesmo assim, ele controla tudo. Jen sacudiu a cabeça. Seu capuz tinha caído para trás, de modo que Cordelia conseguia ver a mecha branca em seu cabelo preto. A vilania agindo aqui, disse ele. Jen ergueu o cajado de carvalho e Cordelia viu as letras WH entalhadas no cabo. Os doentes estavam todos entoando o nome de Dames agora, as vozes se erguendo num murmúrio indistinto. Jen desceu o cajado, e o barulho da madeira atingindo o piso de madeira ecoou nos ouvidos de todos. O entoar parou, os doentes ficaram quietos. Jen se virou para Cordelia e os rapazes. Algum mal trouxe vocês aqui, disse Jen. Saiam, temo que vocês possam estar em perigo. Eles correram. A fuga da cidade do silêncio foi quase como um borrão para Cordelia. Dames foi primeiro, a luz enfeitiçada na mão dele iluminando o caminho conforme eles se desviavam de vários irmãos do silêncio. Ela e Matthew vinham logo atrás, e em segundos, todos tinham chegado ao último lance das escadas, o qual arqueava em direção ao céu. Subitamente, Matthew arquejou. Então cambaleou, caindo contra a parede de pedra como se tivesse sido empurrado. Cordelia segurou o braço dele. Matthew, o que está acontecendo? O rosto dele estava branco como papel. Dames, sussurrou. Tem algo muito errado com Dames. Cordelia olhou para as estrelas. Dames tinha sumido de vista. Provavelmente não se dera conta de que não mais era seguido pelos amigos. Matthew, ele está bem. Ele saiu da cidade. Matthew se afastou da parede. Precisamos correr, disse ele simplesmente, e saiu em disparada outra vez. Os dois se apressaram escadaria acima e irromperam na clareira no alto. Não localizaram Dames em lugar nenhum. Matthew pegou a mão de Cordelia. Ele está por aqui, falou, e a puxou por um caminho estreito entre as árvores. Estava quase preto sob o dossel de folhas, mas Matthew parecia saber exatamente para onde ia. Eles surgiram em um pomar sombreado cercado de tumbas, o céu já num azul profundo do crepúsculo avançado. Dames estava ali, de pé, imóvel como uma estátua. A estátua de um príncipe sombrio, todo de preto, com o cabelo semelhante às penas de um corvo. Ele estava jogando o paletó de lado, o que era confuso, pois tinha ficado frio agora que anoitecia. Não olhava para Matthew ou Cordelia, mas para algo distante. A expressão severa, os olhos emoldurados em escuridão. Parecia doente, percebeu Cordelia, com receio. Como se, exatamente como Matthew dissera, houvesse algo muito errado. Matthew uniu as mãos em concha em torno da boca. Dames. Dames se virou lentamente, largando o paletó no chão. Estava se movimentando mecanicamente, como um autômato. A inquietude de Cordelia aumentou. Ela avançou para Dames, lentamente, como se estivesse se aproximando de um cervo assustado na floresta. Ele a observava com olhos dourados agitados, suas bochechas estavam coradas, um rubor tuberculoso. Cordelia ouviu Matthew xingar baixinho. Dames, disse ela. O que foi? Ele arregaçou a manga da camisa. No dorso do pulso, logo acima de onde o punho da camisa teria terminado, havia 4 pequenas meias-luas ensanguentadas, cercadas por um rastro de veias que escureciam.
Marcas de unha. Christopher, disse Dames, e Cordelia se lembrou com horror da forma como Christopher agarrara o pulso de Dames na enfermaria. Eu sei que ele não teve a intenção. Sua boca se contorceu num sorriso doloroso. Não contem a ele. Ele ficaria tão chateado. Ah, Dames, não. Por favor, não. Cordelia pensou em Oliver Hayward, morto porque Bárbara o arranhara em seus últimos suspiros. Dames não. A voz de Matthew vacilou. Precisamos voltar para a cidade do silêncio. Precisamos levar você até Jen. Não, sussurrou Cordelia. Não é seguro para Dames aqui. Se fôssemos para o instituto. Ou levássemos Jen até lá. De jeito nenhum, falou Dames com muita calma. Não vou a lugar algum. Não em Londres, pelo menos. Mas que diabos, ele está alucinando, disse Matthew, com um resmungo. Mas Cordelia não achava que ele estivesse. Com a voz baixa, ela disse. Dames, o que você está vendo? Dames levantou a mão e apontou. Ali, entre aquelas duas árvores. E ele estava certo, subitamente Cordelia e Matthew também conseguiram ver o que Dames vinha fitando aquele tempo todo. Entre dois cedros havia um grande arco. Parecia feito de luz escura, ele se curvava com floreios góticos, como se fosse parte do cemitério, mas Cordelia sabia que não era. Através dele, ela viu de relance um redemoinho de caos escuro, como se estivesse olhando dentro de um portal, para a vastidão do espaço negro em si. Uma passagem, frisou Matthew lentamente. Como Ariadne falou, sussurrou Cordelia. Dames, seu sangue. Ela balançou a cabeça. Não, não faça isso, o que quer que seja. Tudo isso me passa uma sensação ruim. Mas Dames simplesmente se virou e seguiu para o arco. Então esticou o braço para a abertura, o braço ferido pelas unhas de Christopher, e fechou o punho. Os músculos do braço inflaram, e o sangue escorreu dos cortes no pulso, que, embora parecessem finos, despejavam gordas gotas vermelhas, que pingavam no chão. A vista do outro lado do arco pareceu se solidificar e ficar mais nítida, e agora Cordelia via o mesmo mundo que vira na ponte, um lugar com terra e céu como cinzas, e árvores como saliências de ossos. Dames, disse Matthew, encurtando a distância até seu parabatai. Pare. Preciso fazer isso. Dames abaixou o braço que sangrava. Seus olhos estavam febris, se de determinação ou devido ao veneno que agora corria nas veias dele, Cordelia não tinha certeza. Matthew, não ponha a mão em mim. Não é seguro. Matthew, que estava estendendo a mão para Dames, parou abruptamente e abriu bem os braços. Dames. É por isso que você está indo? Indagou Cordelia. Sentia o gosto das lágrimas no fundo da garganta. Queria quebrar alguma coisa, pegar Cortana e bater a lâmina nas laterais de granito das tumbas. Por que acha que vai morrer? Thomas e Lucy estão pegando a raiz de Malus neste momento. Podemos ter um antídoto dentro de um dia. Em horas. Não é isso. Dames balançou a cabeça. Estando infectado ou não, eu precisaria ir, e você teria de permitir. Por quê? Questionou Matthew. Diga-nos por quê, Jane. Porque Christopher estava certo, respondeu Dames. Assim como Ariadne. Apenas se eu atravessar a passagem posso impedir tudo isso. Isso tem a ver comigo. Sempre teve a ver comigo. Não tenho escolha. 19. Todos os lugares do inferno. Quando o mundo todo dissolver. E toda criatura for purificada. Todos os lugares serão o inferno, que não forem o céu. Christopher Marlowe, Dr. Faustus. Quando Lucy e Thomas chegaram à casa Chiswick, estava quase escuro. O sol tinha se posto, e a mansão estava manchada de cinza contra a luz que esmorecia. Deixando a carruagem estacionada ao meio-fio, eles avançaram até a casa principal pela longa rua flanqueada por árvores retorcidas em silêncio. De alguma forma, o lugar parecia pior do que quando Lucy estivera lá com Cordelia. Lucy via a sombra curva da estufa ao longe, e do outro lado os jardins italianos destruídos. Ao ver a mansão e a propriedade sob uma iluminação melhor, Lucy desejou não tê-lo feito. Não conseguia imaginar como era viver naquela casa. Pobre Grace, comentou, este lugar é um ninho de ratos. Na verdade, eu não desejaria isso nem a um rato. É porque você gosta de ratos, disse Thomas. Lembra-se de Marie. Marie Curie era um ratinho branco que Christopher criara no quarto da taverna do diabo e alimentara com pão e ossos de galinha. Marie era amigável o suficiente para se deitar no ombro de Lucy e cutucar o cabelo dela com o focinho. Por fim, Marie morreu de causas naturais e foi enterrada com pompa e circunstância no quintal de Matthew. Mas não sei se deveríamos sentir pena de Grace, falou Lucy. Ela partiu o coração de Dames. Para alguém de coração partido, ele parece incrivelmente bem, disse Thomas. Sinceramente, na verdade ele parece até mais alegre. Lucy não podia negar. Mesmo assim, afirmou ela. É o princípio da coisa. Eles chegaram à estufa, uma longa estrutura de vidro e madeira. Há muito tempo, costumava prover a família Lightwood com abacaxis e uvas durante o inverno. Agora havia buracos nas paredes de vidro, e as janelas, um dia limpas, estavam manchadas e escuras. Um cadeado imenso estava pendurado na porta.
Lucy fez menção de pegar a Estela, mas Thomas segurou o pulso dela. Posso dar a volta pelos fundos, disse ele. Deve haver algum barracão ali com uma entrada para a estufa. Seria preciso aquecer o lugar por meio de um hipocausto. Não tenho ideia do que você está falando, falou Lucy. Mas desconfio que você saiba disso por causa de todas as horas que passou ouvindo Christopher no laboratório. Naturalmente, vamos espreitar dentro de um barracão escuro e infestado de aranhas. Não são aranhas que me preocupam, assegurou Thomas. E você não vai espreitar nada. Precisamos de você aqui fora como sentinela. Se vir alguma atividade incomum, dê o alarme. Odeio ser a sentinela. Tem certeza de que precisamos de uma? Sim, insistiu Thomas, porque um de nós vai ser devorado por raízes de árvores demoníacas, então é melhor que o outro esteja por perto para conseguir ajuda, ou pelo menos para pegar a raiz de malos e sair correndo. Lucy tinha de admitir que fazia sentido. Vá em frente, então. Thomas seguiu para os fundos da estufa. Lucy tentou obedecer às ordens dele por pelo menos 5 minutos, mas era muito chato. Havia um limite de tempo no qual era aceitável ficar caminhando diante da estufa antes de se sentir como um peixinho dourado nadando para lá e para cá num aquário apertado. Ela ficou quase aliviada quando notou um lampejo pelo canto do olho. Parecia uma fagulha de luz forte, perto dos jardins italianos. Lucy se afastou da estufa, semicerrando os olhos. A luz tinha cor pálida e oscilava contra o crepúsculo. Uma lanterna, talvez. Ela se aproximou, mantendo-se nas sombras. Os jardins eram uma ruína. No passado, havia belas sebes podadas, mas agora estavam imensas, uma confusão de arbustos que davam em todas as direções. As estátuas de mármore de Virgílio, Sófocles e Ovídio tinham sido destruídas até se tornarem pedaços pontiagudos que se projetavam para cima em seus pedestais quebrados. No centro da confusão toda havia uma estrutura de tijolos quadrada, como um antigo barracão de depósito. Conforme se aproximava da estrutura, Lucy voltava a ver o lampejo de luz. Estava mais forte agora, e parecia se elevar acima das paredes da pequena estrutura, que aparentava não ter telhado, embora isso não fosse incomum em construções muito antigas. O telhado era geralmente a primeira coisa a desabar. A estrutura certamente não tinha janelas, mas a luz continuava brilhando constantemente dali de dentro. Consumida pela curiosidade, Lucy chegou à construção quadrada e a fitou. Parecia ter sido construída há muito tempo, feita com rochas grandes e parrudas. Havia uma porta em um lado, embora estivesse fechada, luz brilhava por baixo do vão. Enquanto Lucy observava, a luz se mexeu. Definitivamente havia alguém, ou alguma coisa, lá dentro. Atirando a precaução ao vento, Lucy começou a escalar uma das paredes. Ela chegou ao topo quase imediatamente. A estrutura, de fato, não tinha telhado, exposta aos elementos apesar das 4 paredes espessas. Lucy se apoiou no alto da parede que havia escalado e olhou para baixo, para o espaço. Era um cômodo só, despido de qualquer decoração, exceto por uma espada pendurada numa das paredes. A espada tinha o guarda-mão entalhado com espinhos, o símbolo da família Blackthorne. No centro havia uma mesa, na qual repousava um caixão. De pé ao lado do caixão estava Grace Blackthorne, com uma tocha de luz enfeitiçada na mão direita. A mão esquerda estava sobre o caixão, os dedos magros espraiados como se ela fosse capaz de atravessar a tampa e tocar o corpo ali dentro. O caixão era feito de vidro, como a urna da Branca de Neve em Contos de Fadas. E deitado dentro dele estava Jesse Blackthorne, os cabelos pretos como ébano, a pele branca como a neve. Os lábios dele não estavam vermelhos como sangue, no entanto, estavam pálidos e rijos, e os olhos fechados. Ele usava terno branco, a cor fúnebre dos caçadores de sombras, era perturbador vê-lo em algo que não fossem as roupas nas quais havia morrido, e as mãos estavam cruzadas sobre o peito. Lucy agarrou a parede com força. O corpo de Jesse provavelmente estava naquele barracão há pouco tempo. Tatiana teria mantido o filho em Idris até o momento da mudança para Londres. Mas por que ela simplesmente não colocara Jesse na casa principal, em vez de acomodá-lo naquela estrutura estranha e pequena? Por que não colocá-lo em algum lugar onde haveria um telhado para protegê-lo? Pensar na chuva fria caindo sobre o caixão dele era uma ideia quase dolorosa. Jesse não parecia morto, parecia que o sono o havia encontrado enquanto ele estava deitado descansando em um jardim. Jesse parecia prestes a se levantar a qualquer momento e se libertar da prisão de vidro. Ele parecia vivo. Jesse, falou Grace. Jesse, estou com medo. Lucy congelou. Jamais ouvira Grace falar daquele jeito. Grace parecia com medo, de fato, mas mais do que isso, havia afeto em sua voz. Jesse, sinto muito. Detesto deixar você aqui no frio, embora eu saiba que você não sente. Grace soava como se estivesse segurando lágrimas. Charles está sempre perambulando pelo interior da mansão. Acho que ele quer ver que tipo de propriedade vai herdar quando mamãe morrer. Ela baixou a voz, Lucy precisou se inclinar para ouvi-la. Ah, Jesse, tenho medo que eles me impeçam de vir aqui à noite. Charles está constantemente dizendo que eu não deveria ficar sozinha nesta casa em ruínas. Ele não sabe que não estou sozinha.
Você vem falar comigo. Ela afastou a mão ornada pela luvinha de renda do caixão. Você me perguntou por que vou me casar com Charles. Perguntou se é porque eu estava com medo do que mamãe poderia fazer com Dames. Lucy congelou. Na penumbra, era impossível enxergar a expressão de Grace. Parecia mudar conforme a luz enfeitiçada ondulava, carinhosa em um momento, maligna no seguinte. Mas sou muito mais egoísta do que isso, sussurrou Grace. Estou fazendo isso porque vai me libertar de mamãe. Quero que ela se recupere, quero mesmo, mas quando ela se recuperar, preciso que se dê conta de que sou parte da família da Consuleza agora, e, portanto, intocável. E quanto a Dames? As sombras se intensificaram no pequeno cômodo abaixo. Atrás de Grace, havia apenas escuridão. Lucy sabia que deveria voltar à estufa, mas estava desesperada para ouvir mais do discurso de Grace. Você me perguntou tantas vezes o que eu realmente sentia por Dames. E eu jamais lhe contei. Escondi tanto de você. Sempre quis lhe mostrar meu melhor lado, Jessie. Era você quem sempre me defendia contra a mamãe. Eu queria. As sombras atrás de Grace pareceram se mexer. Lucy arquejou. Grace olhou para cima ao ouvir o barulho, bem no momento em que uma forma agachada emergiu da escuridão. Era um demônio, metade reptiliano e metade humano, com asas de morcego encouraçadas e o queixo pontiagudo como a ponta de uma faca. Ele pairou acima de Grace, imenso e escamoso, e ela deu um grito alto, largando a tocha de luz enfeitiçada. Começou a recuar, mas o demônio foi rápido demais. A garra encouraçada disparou, ele agarrou Grace pelo pescoço e a ergueu. Os pezinhos da moça, calçando botas de salto, chutaram selvagemente. O demônio falou, a voz ecoando pelas paredes de tijolos. Grace Blackthorne, sua menina tola. À luz da tocha, Lucy via que o rosto do demônio era chato, serpentino, os olhos ovoides brilhando como pedras pretas. Tinha duas bocas, mas apenas a inferior se movimentava conforme ele falava. Enormes chifres saindo das laterais da cabeça se curvavam para o alto, cobertos com escamas em preto e cinza. Você jamais deveria ter traído os juramentos que sua mãe fez àqueles mais poderosos do que ela. Alguns encantamentos não são seus para serem anulados. Está entendendo? Já havia começado a enfraquecer, arquejou Grace. Não estava funcionando. Ela deve estar falando dos encantamentos colocados sobre Jessie, pensou Lucy. Talvez alguma coisa tivesse acontecido a eles quando Tatiana sucumbira ao veneno. Você vai fazer como lhe é dito. Coloque o encantamento de volta onde estava. Eu, Nantar, me certificarei de que ele se fortaleça. A voz do demônio era como cascalho. Caso contrário, quando nosso mestre descobrir que foi removido, a ira dele será maior do que você pode imaginar. Lembre-se, tudo o que lhe é importante pode ser destruído com uma palavra dele. Com um estalar de dedos dele. A mão livre da criatura se esticou para o caixão que guardava Jessie. Grace gritou, e Lucy se atirou da parede, pousando bruscamente nas costas do demônio, os braços no pescoço dele. Com um rugido de surpresa, o demônio cambaleou para trás, soltando Grace, que tombou no chão com força, os olhos ferozes, os cabelos claros desgrenhados sobre o rosto. O demônio grunhiu e abaixou a cabeça, pronto para enterrar os dentes nas mãos de Lucy. Ela soltou a criatura, caindo no chão, e pegou Grace pelo pulso. Grace encarou Lucy num choque congelado. O que você está fazendo aqui? Para Lucy, aquele não parecia ser o assunto mais importante no momento. Ela trincou os dentes e puxou Grace para a porta. Fuja, Grace. Ao ouvir o próprio nome, Grace se libertou da paralisia. Começou a correr, puxando Lucy. As duas irromperam porta afora até o jardim. Então Grace largou Lucy e deu a volta para bater a porta do cômodo, mas o demônio já a segurava pelo outro lado. Ouviu-se um rangido de metal quando a porta foi arrancada das dobradiças e jogada de lado. O demônio avançou nas duas moças. Lucy meio que ficara esperando que Grace fosse fugir para casa, mas ela permanecia ali. Lucy sacou uma lâmina serafim do cinto no momento em que Grace se abaixou, pegou uma pedra e tacou no demônio. Lucy tinha de dar créditos a outra pela tentativa, pelo menos. A pedra quicou no peito encouraçado do demônio. Ele sorriu com as duas bocas e segurou Lucy pelo torso, jogando longe a lâmina serafim dela. Lucy foi erguida ao mesmo tempo que o olhar escuro do demônio a observava de cima a baixo. Ele semicerrou os olhos. Eu conheço você, grunhiu a criatura. O bicho quase parecia surpreso. Você é a segunda. Lucy esperneou, atingindo o torso do demônio com um chute forte. Ele rosnou e ela gritou de dor quando a mão da criatura a apertou ainda mais. A boca inferior do demônio se abriu, Lucy viu o brilho das presas, e então veio uma torrente de ícor negro. Cambaleando, o demônio soltou Lucy, que caiu no chão e rolou de lado ao mesmo tempo que o corpo do demônio arqueava para trás. A lâmina de uma espada atravessava o peito dele, manchada de ícor preto esverdeado. A criatura olhou, incrédula, para o aço que se projetava de seu torso, rosnou de novo, e então sumiu. De pé, bem atrás de onde o demônio tinha caído, estava Jessie. Ele segurava a mesma espada que Lucy vira pendurada na parede da minúscula sala do caixão.
Embora houvesse ícor na lâmina e no chão aos pés dele, não havia manchas nas roupas do rapaz, ou nas mãos lisas. O céu estava preto. Os olhos verdes de Jesse brilharam quando ele baixou a espada lentamente. Jesse, sussurrou Lucy. Eu. Ela parou quando Grace avançou num passo cambaleante. O olhar dela disparou de Lucy para Jesse, e então de volta, a expressão incrédula. Mas eu não entendo, disse ela, juntando as mãos num gesto de nervosismo. Como você consegue ver Jesse? Dames pensou que Matthew e Cordelia ainda poderiam tentar impedi-lo, mas depois que ele explicou, as palavras ecoando em seus ouvidos conforme ele contava aos dois como tinha juntado todas as peças, percebeu que não o fariam. Os dois o encaravam com expressões exaustas e pálidas, mas não houve menção de impedi-lo. Matthew, descabelado, sujo, ainda com suas botas inadequadas, se levantou, o queixo empinado. Então, se você precisa ir, eu vou junto, declarou. Dames ficou de coração partido. Como poderia fazer aquilo com Matthew? Como poderia contemplar morrer em um lugar para o qual Matthew jamais conseguiria segui-lo? No entanto, não daria certo, disse ele, baixinho. Ninguém pode me seguir nas sombras, Matthew. Nem mesmo você. Matthew caminhou agilmente até o arco, mesmo enquanto Dames chamava seu parabata num tom de alarme cortante. Ele esticou o braço para tocar o espaço vazio sob o arco, onde o solo verde do cemitério se transformava em pó e se tornava cinza. Sua mão ricocheteou como se tivesse se chocado em vidro. Matthew se virou de novo para encarar os companheiros, e Cordelia viu que ele tremia. Cordelia, você tem corda? Perguntou Matthew. Cordelia ainda estava com a corda que tinham usado para subir a janela de Gast. Entregou a Matthew, enquanto Dames e Cordelia olhavam, intrigados, ele prendeu uma ponta da corda na cintura de Dames. Apesar do tremor em suas mãos, Matthew amarrou um nó excelente. A outra ponta da corda prendeu na própria cintura. Ao terminar, olhou com segurança para Dames. Vá em frente, então, disse. Se alguma coisa acontecer, se precisar que puxemos você de volta, dê 3 puxões na corda. Tudo bem, disse Dames. Ele se virou para Cordelia, e estava tão perto do arco que o contorno de seu lado esquerdo parecia cinzento, como se ele fosse um esboço sendo rapidamente apagado. Cordelia. Cordelia se inclinou e beijou Dames brevemente na bochecha. E então ele piscou e roçou os dedos no local, surpreso. Volte, disse ela. Dames assentiu. Não havia mais nada a dizer. Com um último olhar para trás, Dames passou pelo arco e desapareceu. O mundo para além do arco era preto e cinza. Dames primeiro passou entre silhuetas amorfas, então chegou a um lugar onde uma trilha fazia curvas entre dunas de areia seca. O ar era denso e acre, tinha gosto de fumaça, e a poeira parecia ser incessantemente soprada, obrigando-o a proteger os olhos com uma das mãos. Logo acima, Dames viu um buraco nas nuvens preto-acinzentadas, e estranhas constelações. As estrelas brilhavam como olhos de aranhas. A certa distância, nuvens tinham se acumulado e uma chuva negra caía. Seu único consolo era a corda em volta da cintura. Como todas as cordas de caçadores de sombras, o alcance era muito mais longo do que parecia, ela se estendia mais e mais atrás dele, sem dar sinais de término. Ele a segurava firmemente com a mão direita, e em algum lugar na outra ponta estavam Matthew e Cordelia. Depois de um tempo, a paisagem mudou. Pela primeira vez, ele viu as ruínas do que um dia fora uma civilização. Colunas quebradas cobriam o solo seco, juntamente a restos despedaçados de antigas muralhas de pedra. Ao longe, ele pensou distinguir a silhueta de uma torre de vigilância. A trilha fez uma curva em torno de uma duna. Quando Dames surgiu do outro lado, conseguiu ver a torre com mais clareza. Ela se assomava como uma lança contra o céu dividido. Diante dele havia um pátio cercado pelas ruínas de muros, e no meio do pátio estava um homem. O sujeito estava todo vestido de branco, como um caçador de sombras enlutado. O cabelo era cinza claro, embora o homem não parecesse velho, era da cor das penas de pombos, com um corte longo e antiquado. Os olhos dele eram de um cinza metálico familiar. Dames se lembrou da ilustração dos príncipes no livro que estudara, no entanto, aqueles eram retratos monstruosos, este era um príncipe do inferno se mostrando em sua forma mais humana. Ele parecia uma estátua entalhada pela mão divina, suas feições eram jovens, belas, tudo equilibrado. Era possível ver em seu rosto a terrível beleza dos caídos. Mesmo suas mãos pareciam ter sido um dia moldadas para atos de divindade, para oração e guerra santa ao mesmo tempo. Oi, vovô, disse Dames. O demônio se aproximou, sorrindo reverentemente. O vento fustigante bagunçava seus cabelos pálidos. Você sabe quem eu sou, então? Você é Belial, falou Dames. Que menino esperto, disse Belial. Tomei bastante cuidado para não deixar vestígios. A mão dele descreveu uma graciosa parábola no ar, os nós de seus dedos eram como dobradiças curvas. Mas, por outro lado, você é meu neto. Mas este não é o seu reino, disse Dames. Era de Belfegor, não era. E você o tomou dele. Belial deu uma risada benigna.
Pobre Belfegor, disse. Eu o feri muito gravemente de surpresa. Sem dúvida ele ainda está flutuando pelo espaço entre os mundos, tentando encontrar o caminho de casa. Não é um sujeito bondoso, Belfegor. Eu não desperdiçaria sua empatia para com ele. Não é empatia, falou Damis. No início, pensei que Belfegor fosse meu avô, mas não fazia sentido. Não exatamente. Então a Galharepyte disse que o reino do mestre dele tinha sido tomado. Você conheceu a Galharepyte? Belial pareceu positivamente surpreso. Que sujeito. Passamos uns bons momentos juntos antes de ele ser preso naquela caixa. Você frequenta círculos muito interessantes, Damis. Damis ignorou o comentário. E eu comecei a pensar, quem roubaria o mundo inteiro? E por quê? Ele observou o rosto de Belial em busca de qualquer alteração, mas o príncipe do inferno não exibiu qualquer emoção. Então me lembrei de ler um livro que mencionava seu nome. Muitos livros mencionam meu nome, disse Belial. Esse especificamente se referia a você como o ladrão de reinos, de mundos. E eu achei que fosse um erro. Que queria dizer que você era o maior ladrão de todos os mundos, em qualquer mundo. Mas estava certo, não estava. Você rouba reinos. Roubou o reino de Belfegor. Damis se sentiu zonzo. O ponto em seu pulso onde Christopher havia cravado as unhas doía e latejava. Você achou que ninguém adivinharia que você estava por trás dos ataques de demônios. Achou que se deixasse vestígios, eles seriam atribuídos a Belfegor. O que eu não entendo é que durante toda a minha vida você tem me mostrado este lugar, este mundo. Ele se calou, se esforçando para manter o controle. Eu sempre vejo este reino, querendo ou não. Mas por que me mostrar um mundo que não é o seu? Belial fez uma careta. Você é mortal, e vocês medem suas vidas em dias e anos. Nós, demônios, medimos nossas vidas em séculos e milênios. Quando eu roubei este lugar de meu irmão, não havia caçadores de sombras. Não eram nem mesmo uma ideia na cabecinha estúpida de Raziel. Ao longo dos séculos, eu subordinei tudo neste reino à minha vontade. Cada árvore, cada rocha, cada grão de areia está sob meu comando, assim como você, meu rapaz. Por isso eu trouxe você aqui. Eu vim para cá espontaneamente, disse Damis. Eu escolhi encontrar você cara a cara. Quando foi que você soube que eu não era Belfegor? Damis se sentiu subitamente cansado. Isso faz diferença? Comecei a perceber quando o Mandícor na ponte falou comigo. Não havia motivo para um príncipe do inferno querer tanto me ver, a não ser que tivéssemos laços consanguíneos, e nenhum motivo para ele ser tão esquivo sobre qual príncipe era, a não ser que estivesse fazendo algum truque. A Galharepyte disse que o reino do mestre dele tinha sido roubado por um demônio mais ardiloso, e eu ouvi meu avô ser chamado de o príncipe mais ardiloso do inferno. Quando Ariadne falou, quando ela chamou seu mestre de Senhor dos Ladrões, eu soube. O mestre do Mandícor, o ladrão, o príncipe ardiloso, meu avô. Eram o mesmo. E quem você acha que falou com você por meio de Ariadne e os demais? Indagou Belial. Ele gesticulou com a mão preguiçosa, e por um momento Damis viu de relance a enfermaria da Cidade do Silêncio. Os doentes deitados, imóveis, nas camas, Jen vigiando o arco, o cajado na mão. O cômodo silencioso. Damis não conseguiu evitar uma olhadinha em Christopher, inerte e arroxeado. Eu tinha me cansado da sua lerdeza, disse Belial, abaixando a mão. A visão sumiu com um lampejo. Você precisa entender que se não tivesse vindo até mim, as mortes jamais teriam cessado. Damis pensou em Matthew e Cordelia. No modo como foi olhado pelos dois, incrédulos, quando ele contou por que precisava atravessar a passagem, porque não tinha escolha. Preciso encontrar meu avô no reino dele, ainda que seja uma armadilha. Algumas armadilhas precisam ser ativadas. Pois se eu não o encontrar e negociar com ele, jamais haverá um fim para essa matança. Você é o motivo pelo qual houve tão poucos demônios durante todos esses anos em Londres, falou Damis. Tinham medo demais para dar as caras, dissera Polly. Eles ficaram longe porque tinham medo de você. Mas por quê? Para deixar todos vocês sem prática de combate, respondeu Belial. O Mandícor cortou vocês como uma faca corta pão, e por que não? Vocês não se lembram de nada da vida de guerreiros. E então você começou a deixar os demônios entrarem de novo, falou Damis, lentamente. Para nos manter ansiosos e distraídos. Para desviar nossa atenção. Belial espanou a areia da manga. Você e seus amigos parecem ter prestado bastante atenção. Damis falou friamente. Nós, humanos, não somos tão tolos quanto você pensa. O sorriso de Belial se alargou. Você me entendeu errado, criança, se acha que penso que humanos são tolos. Eles são a criação mais adorada do céu. Nos atos, quão semelhante a um anjo, na apreensão, quão semelhante a um deus, citou ele, baixinho. A beleza do mundo, o modelo das criaturas. Shakespeare, falou Damis, e estava sendo sarcástico. Você não é verdadeiramente humano, independentemente das circunstâncias, disse Belial. Nenhum Nephilim é. Vocês caminham entre humanos, vocês se parecem com eles, mas seus poderes, até mesmo do mais fraco entre vocês, supera o ser humano mais forte.
Dames não tinha certeza do que estivera esperando de Belial. Não era essa postura em relação aos seres humanos. Mas demônios eram criaturas ardilosas, como fadas nesse sentido. Eles deturpavam e moldavam a verdade para seus propósitos. E demônios, ao contrário das fadas, podiam mentir. Por que você queria tanto me conhecer? Falou Dames, mantendo a voz neutra. E por que não ir até mim? Por que insistiu que eu viesse até você? Belial jogou a cabeça para trás, mas se riu, não teve som. Você é uma surpresa, disse ele. Esperava mais medo, falou Dames. Então não conhece meu pai. Não conhece minha mãe. Não conhece minha família ou a mim. Eu esperava mais ódio, falou Belial. Mas talvez você tenha superado essas coisas. Você parece já saber sobre mim. Vocês Nephilim e todos os seus livrinhos. O que aprendeu sobre seu avô, então? Você criou Belial para o abismo, anjo da hostilidade, na escuridão está o domínio dele, seu desígnio é trazer a perversidade e a culpa. Todos os espíritos de seu reino são anjos da destruição, eles caminham a lei da escuridão, em direção a ela segue seu único desejo, citou Dames. Belial pareceu divertir-se. Você também aprendeu o significado do meu nome. Belial no aramaico original, ou seria no hebraico, significa, jamais subir, somente eu entre os príncipes do inferno não posso caminhar na terra em minha forma original. Preciso possuir um corpo para existir em seu mundo. Você possui o Ariadne, falou Dames. Na enfermaria. Apenas por um momento, disse Belial amargamente. Quando meu espírito possui um corpo humano, é como uma fogueira queimando dentro de um frágil invólucro de papel. O corpo será destruído em horas. Lilith, Samael, todos os outros. Eles podem caminhar na terra, mesmo na forma original. Apenas eu sou assim restrito, pois o céu pune a todos nós de acordo com seu saber. Eu, dentre todos os príncipes, fui o que mais amou os seres humanos, então sou o único impedido de caminhar entre eles. Enquanto o demônio falava, ele gesticulava. Suas mãos eram lindas e jovens como o restante dele, com dedos finos e longos. Suas unhas eram de um preto fosco. E então aí está você. O ardor tinha se intensificado nas veias de Dames. Ele conseguia sentir suor febril escorrendo pelas costas, umedecendo seu cabelo. Dames não ousou olhar para o braço. O único corpo hospedeiro que posso usar, disse Belial, é um de meu próprio sangue. Tentei o de sua mãe, mas aquele anjo mecânico que ela usava impediu minha aproximação. Mesmo quando o objeto se foi, Ituriel a protegeu. Ela está envenenada demais com sangue angélico para me fornecer um lar. O lábio dele se contraiu. Mas você, nós poderíamos compartilhar seu corpo, Dames. Minha presença curaria o veneno do Mantícore em suas veias. Você viveria, e seu poder seria imenso. Pois você não é meu herdeiro, sangue do meu sangue. Dames fez que não com a cabeça. Os ataques de demônios, a doença. Você causou tudo isso porque precisava que eu me voluntariasse. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. O corpo inteiro de Dames latejava de dor. Foi por isso que você quis que Belfegor fosse culpado pelo que você tem tentado fazer. Por tudo isso, você tem tentado contornar a lei que diz que você não pode ascender. Você não estava tentando nos enganar, aos caçadores de sombras, sobre quem era meu avô. Estava tentando enganar aqueles que são como você. Anjos acima e demônios do abismo, disse Belial, examinando suas unhas pretas. De fato, não nego isso. Você precisa que eu me voluntarie para a possessão, que permita que você se transforme em mim. Exato, disse Belial, soou um tanto entediado. Você tirou a felicidade da minha avó, tirou a vida da minha prima Bárbara, e quer que ofereça seu corpo para minha ascensão, disse Belial, impacientemente. Sim, porque posso fazer parar tudo. Minha criatura na ponte contou isso a você. O Mantícore, falou Dames. Você possui alguém e mandou essa pessoa até Emanuel Gast, e fez com que ele evocasse o demônio. Gast foi um idiota útil, disse Belial. Ele, por algum motivo, achava que depois de elevar o demônio eu o deixaria viver, embora em algum momento as pistas acabassem levando a ele, e Gast dificilmente é do tipo que resiste à tortura ou interrogatório. Belial bocejou. É realmente uma pena. Gast era muito talentoso em magia dimensional. Conseguiu elevar o Mantícore de tal forma que ele existe parcialmente em seu mundo e parcialmente aqui, onde prospera. É por isso que ele suporta a luz do sol em nosso mundo, falou Dames. Precisamente. Os mundos estão sobrepostos. O Mantícore e suas crias estão protegidos em seu mundo por este aqui. E aqui ele me serve inteiramente. Quando eu ordenar o fim dos ataques aos Nephilim, os ataques cessaram. As mortes cessaram. Mas se você me recusar, eles vão prosseguir. E você, meu rapaz, morrerá. Primeiro impeça o demônio, disse Dames, rouco. Traga-o aqui e destrua-o, e você pode me possuir. Eu permitirei. Não, ronronou Belial. Não é assim que essas coisas funcionam, Dames Erondale. Este é meu mundo, e não haverá truques. Primeiro você se torna meu hospedeiro. Depois. Dames balançou a cabeça.
Não, o demônio primeiro. E você não pode simplesmente revogar suas ordens para a criatura. Precisa destruí-lo. O olhar gélido de Belial ficou mais severo. Os olhos dele são tão parecidos com os da minha mãe, pensou Damis. Era estranho ver aqueles olhos tomados de tanto mal, de tanto ódio. Não cabe a você me dar ordens, disse Belial. Venha cá, menino. Damis não se mexeu. Os olhos de Belial se semicerraram, então se voltaram para ele, observando o rosto de Damis, o uniforme, o pulso ensanguentado. Você me recusa, disse ele lentamente, quase como se não conseguisse acreditar. Damis teria classificado aquela expressão como choque, isto é, se príncipes do inferno fossem capazes de ficar chocados. Como eu disse, insistiu Damis. Vim aqui espontaneamente. Entendo, disse Belial. Você não é tão maleável quanto fui levado a crer. Mas vai perceber a sabedoria dos meus planos muito em breve. Eu preferiria um corpo masculino adulto, acrescentou ele, quase como uma ressalva. Na verdade, eu preferiria que você fosse um pouco mais velho, mas a gente se vira com o que tem. Como dizem, ele sorriu. Pelo que me lembro, você não é o único que eu posso abordar. Belial gesticulou com a mão de unhas pretas, e uma luz multicolorida manchou o ar escuro. Ela tomou a forma de Lucy de uniforme, o cabelo preso num coque determinadamente firme. A figura era perfeitamente igual à sua irmã, até as manchas de nanquim nas mãos. Damis sentiu seu estômago revirar. Não ouse tocar lá, ameaçou. Além do mais, Lucy jamais concordaria. Belial gargalhou. Não tenha tanta certeza disso. Pense no assunto, Damis. Apesar da força em seu sangue, o corpo que você ocupa é frágil. Veja do que está morrendo agora. 4 pequenas marcas de unha no braço. Tampouco para acabar com tanto. Você mora em uma casca fina que pode envelhecer e morrer e sentir dores terríveis. Mas se você se unisse a mim, se tornaria imortal. Não iria querer isso para sua irmã. Para você? Não, respondeu Damis. Não valeria a pena. Ah, a confiança tola dos Nephilim. Os olhos de Belial se semicerraram. Talvez seja a hora de eu lembrar a você, rapaz, o quanto é realmente frágil. Silêncio. Jesse estava parado, a respiração nada ofegante, na verdade, a respiração inexistente, com a espada na mão. Olhou de Grace para Lucy, que estava agachada, ainda no chão. Então ele inclinou a cabeça para Lucy, o mais sutil dos acenos. Ela se virou para Grace. Sim, disse Lucy, eu consigo ver Jesse. A mão de Grace disparou a boca. Mas como? Sussurrou ela. Damis também é um Erondale, mas não é capaz de vê-lo. Damis nunca conseguiu vê-lo. Lucy é incomum, disse Jesse. Ela parece conseguir ver mais do que fantasmas comuns. Ele apoiou a espada ao lado do barracão e se aproximou da irmã. Grace, recomeçou Jesse, colocando os braços cuidadosamente em torno dela. Grace apoiou a cabeça no ombro do irmão. Aquele demônio. Era o trabalho de vovô, ainda solto por aqui. Grace recuou levemente. Não, disse ela. Era. Grace balançou a cabeça. Não é seguro. Não podemos falar na frente dela sobre nada disso. Ela é a filha de Will Erondale, Jesse, é praticamente a sobrinha da consuleza. Lucy ficou de pé em silêncio, limpando grama das roupas. Sentia-se muito estranha. Pensou no demônio, no sussurro sibilado, os juramentos que sua mãe fez àqueles muito mais poderosos do que ela. O demônio era obra de Tatiana, Lucy sabia, e suspeitava, pela expressão dele, que Jesse também supunha isso. Eu conheço Lucy, falou Jesse, olhando para Lucy por cima dos cabelos loiros de Grace. Confio nela, assim como você confia em Damis. Grace recuou e franziu a testa. Eu nunca contei a ele sobre você. Lucy, uma voz chamou seu nome, ela ergueu o rosto e viu Thomas correndo em sua direção. Ele atravessou a sebe baixa com facilidade e se aproximou, parecendo confuso, mas pronto para uma luta, as boleadeiras na mão. Grace recuou apressadamente de Jesse, limpando o rosto. Ela se virou para encarar Thomas, com raiva. Por que vocês invadiram minha casa? O que está acontecendo aqui? Achamos que você não estaria em casa, falou Thomas. Isso não ajuda em nada, disse Lucy. Conte sobre o antídoto, Thomas. Ah, falou Thomas, olhando nervosamente para Grace. Christopher e eu estamos tentando fazer um antídoto para o veneno demoníaco. É, zombou Grace, em tom impaciente. Ela estava observando Jesse de esguelha, ele havia recuado uns bons passos e os fitava em silêncio. Era nítido que Thomas não ouvia. Precisamos de algo de sua estufa, falou Thomas. Uma planta em particular, eu a peguei e desconfio que não fará falta, considerando o estado da estufa. Jesse ergueu as sobrancelhas. Você tem o costume de invadir as casas das pessoas e insultar a jardinagem delas? Indagou Grace. E porque a senhorita Erondale estava no jardim italiano? Começou Lucy. O mundo ficou branco, então cinza. Lucy arquejou quando o jardim sumiu diante de seus olhos, substituído por um deserto vasto e um céu noturno repleto de estrelas estranhas. Diante dela, Lucy via Damis, as roupas dele sujas de sangue.
Ele parecia doente, enjoado e febril. Enquanto o encarava, chocada, Dames avançava com uma lâmina na mão. A visão sumiu. Ela estava de volta ao jardim da mansão em Chiswick, o corpo curvado, lutando para tomar fôlego. O que tinha visto era real, sabia disso. Dames, disse Lucy, engasgando. Dames está em algum tipo de apuro. Precisamos ajudá-lo. Mas ela não podia dizer isso na frente de Thomas. Ele precisava se concentrar no antídoto, e, além do mais, ela pareceria louca aos olhos dele. Lucy tentou acalmar a voz. Tenho que encontrá-lo. Thomas pareceu confuso. E Grace também. Apenas Jessie pareceu entender. Onde ele está agora? Perguntou Jessie. Vou ver se ele está bem. Você sabe que consigo viajar rápido. Lucy e Grace trocaram um breve, quase conspiratório, olhar. Onde está Dames, afinal? Perguntou Grace em voz alta. Ele não está com vocês. Está no cemitério Highgate, respondeu Lucy. Ele foi à cidade do silêncio. Jessie assentiu brevemente e sumiu. Que diabo, Lucy? Falou Thomas. Que negócio é esse com Dames? Preciso ficar com ele em Highgate, disse Lucy. Vou ser mais útil para nossos amigos lá do que para você no laboratório. Agora que temos o último ingrediente, o tempo é imprescindível para criar o antídoto, não é? Sim, mas você precisa ir a Highgate agora. Eu apenas pressinto que deveria estar com ele, e com Cordelia. Cumprimos o que viemos fazer aqui, e serei apenas uma distração para você no laboratório. Lucy pode pegar emprestada nossa carruagem de 2 rodas, disse Grace rapidamente. Deve bastar para levá-la até a cidade do silêncio, caso ela deseje. Surpresa, Lucy lançou um olhar agradecido a Grace. Thomas pareceu dividido. Eu deveria ir com você, Lucy. Não, protestou. Tom, você precisa ir à casa da consuleza. Eu iria morrer de remorso se o antídoto fosse atrasado por minha culpa. Fato que, pensou Lucy, certamente era verdade. Por fim, Thomas foi persuadido a se despedir e voltou para a longa entrada de carruagens da mansão. Assim que ele saiu do alcance dos ouvidos, Grace deu um olhar severo para Lucy. O que você está planejando? Sei que o mandou embora por um motivo. Um motivo real. Eu o mandei embora por causa de Jessie, falou Lucy. E por quê? Eu ouvi você falando com aquele demônio, Grace. Ele estava ameaçando você por causa de algum feitiço. A clave. Grace adquiriu uma tonalidade horrível. Nos livros, quando as pessoas ficavam pálidas, era dramático. Mas naquele momento, a visão fez Lucy se sentir um pouco enjoada. Nem mesmo diga o nome deles, censurou ela. Sim, minha mãe invocou magia proibida para tentar ressuscitar meu irmão, e com magia proibida vieram os demônios. Demônios com os quais ela fez acordos, eles faziam exigências, vieram cobrar promessas. Eu queria muito, pelo anjo, que ela não tivesse feito nada disso. Tentei esconder de Jessie as piores partes, mas ele é tudo que eu tenho, e não posso perdê-lo. Se a Clave soubesse das ações da minha mãe. Eu sei, disse Lucy, tentando adotar um tom tranquilizador. Entendo que ninguém pode saber que Jessie está aqui, que você o está escondendo porque seu corpo seria destruído caso fosse encontrado pelos Nephilim. Mas ele tem que ficar escondido, protegido. O enclave não o encontrou quando vasculharam a propriedade. Mamãe mantinha o caixão de Jessie no quarto dela, e o enclave não entrava lá, disse Grace, quase num sussurro. Eu o trouxe para cá depois que ela ficou doente. Não conseguia suportar entrar lá, e não suportava o fato de ele precisar acordar lá durante todo o pôr do sol. Isso é terrível, começou Lucy, então ela soltou um grito de surpresa quando Jessie reapareceu. Grace, claramente mais acostumada com as idas e vindas fantasmagóricas de seu irmão, pareceu inabalada. Você o encontrou? Perguntou Lucy imediatamente. Viu Dames? Jessie hesitou. Eu não o vi, mas vi Matthew e Cordelia. Dames estava ausente. Só isso. Dames estava ausente? Questionou Lucy. Matthew e Cordelia não permitiriam tal coisa. Acho que ele os deixou, se é que escolheu ir, falou Jessie lentamente. Havia resquícios de magia sombria lá. Lucy sentiu seu estômago se revirar. Precisamos ir até lá, agora. Você pode pegar nossa carruagem, conforme sugeri, disse Grace, embora Lucy tivesse notado que ela não se oferecera para ir junto. Não, obrigada, mas... Lucy se virou para Jessie. Por favor, pode me levar com você. Da forma como você viaja. Jessie ficou chocado. Da forma como fantasmas viajam. Disse ele. Não faço ideia se daria certo, Lucy. Eu jamais levei alguém comigo. Lucy estendeu a mão. Jessie estava próximo dela, de modo que ela conseguia apoiar a mão no peito dele. Ele era sólido, a pele macia onde os dedos dela roçavam na clavícula dele. Mas não havia batidas de coração sob sua mão. Lucy olhou nos olhos dele. Talvez Jessie jamais fosse perdoá-la por aquilo, ela sabia, mas não tinha escolha. Jessie Blackthorne, disse Lucy. Eu ordeno que me leve com você até meu irmão. Leve-me para o cemitério Highgate. Ele enrijeceu. Lucy, não.
Grace deu um passo na direção deles, parecendo confusa. Ela começou a estender a mão para Jessie. Eu ordeno, disse Lucy, destemida. Com uma expressão de fúria, Jessie a abraçou, e o chão sumiu sob os pés dela.